Esse é o néctar do bolor da essência do suprassumo do necrochorume do bolsonarismo, também conhecido como Vinozap. Vou tirar os óculos porque o Renatinho não deixa por causa do chroma key. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vinozap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas. Textos, áudios, vídeos, memes, coleto tudo, jogo nesse grupo chamado Coluna Garrone, só tem eu, e compartilho tudo isso com você. O nome disso é amor. Vocês estavam com saudade. Quase um mês sem Vinozap. De lá pra cá, desde o último Vinozap, teve tanta coisa. Teve Bolsonaro enterrado. Enterrado não, gente, ato falho. Internado. Teve manifestação flopada, teve sem anistia, anistia já. Tem uma certa preguiça desses temas, mas esse é o que o Brasil nos oferece. Como vocês sobreviveram sem o Vinozap? Eu sei muito bem, porque isso aqui é altamente dispensável. Eu sei que tem gente que tava com uma música da Marília Mendonça na cabeça, que fala: eu vou te processar, você vai ver, por abandono de incapaz, você vai ver. Incapaz de viver sem você. É isso, tem gente que é incapaz de viver sem o Vinozap. Eu entendo completamente. Atrás de mim, imagens de Ho Chi Minh, no Vietnã, também conhecida como Saigon. É como eles chamam lá, tá? Ho Chi Minh é como o governo quer que fale e tal, mas eles falam Saigon, e aí vem a minha cabeça, uma das minhas músicas preferidas, que é Saigon. Nosso apartamento... um pedaço de Saigon, Emílio Santiago. Eu tô muito musical hoje. É uma cidade maravilhosa, a mais capitalista das cidades comunistas que eu conheço. Veja, muitas imagens aí para dar uma distraída, assim, quando você estiver assim com aquela ânsia de com o que eu vou mostrar aqui, dá uma olhada em Saigon. O que temos aqui é o oposto do essencial. Você não precisa ver isso aqui, mas eu sugiro que você veja. Por quê? Porque você é masoquista como eu? Talvez. Mas tem um quê de pedagógico. Eu tento aqui desenvolver uma habilidade de transformar o golpismo, os dramas, o extremismo da extrema-direita em humor. Consigo? Não sei. Sofro bastante. Conseguir transformar trauma em humor é um exercício que eu tento fazer na vida pessoal e aqui também. E vocês não consumiriam esse tipo de conteúdo se não fosse o Garrone aqui. Por quê? Porque vocês não têm paciência, nem acesso, nem paciência de consumir o conteúdo bolsonarista. E o meu trabalho aqui é transformar esse necrochorume em goiabada. Afinal, quem não gosta de goiabada? Hoje eu vou falar de Papa também. Os bolsonaristas gostaram do novo Papa? Claro que não, porque o novo Papa é comunista. Então hoje tá cheio, tá muita coisa hoje. Tá taludo esse Vinozap. Renatinho, como sempre, eu vou começar aqui com um vídeo que está circulando nas redes bolsonaristas. Um dos esportes favoritos é atacar a Janja. Ela faz umas coisinhas muito criticáveis, afinal ela não tem cargo público, fala em situações em que ela não representa o Estado, ela não pode assinar nenhum documento, então causa alguns constrangimentos. Para você entender esse vídeo aqui, você precisa saber o que está rolando no INSS e lembrar que a Janja foi para a Rússia com o Lula. Na verdade, ela foi antes do Lula, o que também é um problema, mas enfim. Assista o vídeo. Urgente, escândalo internacional envolvendo Janja, a primeira... Janja foi barrada no aeroporto da Rússia com malas de dinheiro. É exclusivo do Vinozap. Uma do Brasil foi interceptada no aeroporto de Moscou carregando várias malas não de roupa. E aí tem umas imagens que são absolutamente aleatórias. Inclusive essa aqui que são malas de dinheiro, malas geradas por IA. Mas de dinheiro vivo. Segundo autoridades russas, as malas estavam recheadas de notas de real e dólar. Então, segundo autoridades russas, que são muito confiáveis, e autoridades russas têm um problema seríssimo, elas não deixam dinheiro desviado chegar ao próprio país. Não deixam. O Bashar al-Assad que o diga. Ele estava há anos enviando dinheiro, mas por causa a Janja especificamente não queriam. E aí levou reais. É muito útil você levar reais para o exterior. Totalizando milhões. E o pior? Totalizando milhões, assim, uma precisão assim maravilhosa. Fontes alegam que o dinheiro teria origem no INSS. O dinheiro teria origem no INSS. A suspeita levantou um verdadeiro incêndio diplomático, com os russos querendo explicações imediatas. Os russos estão muito preocupados com a origem de dinheiro. Eles estão muito preocupados com isso. É um dos temas principais na Rússia. Protestos na São Petersburgo, Kursk. Tem assim, Vladivostok, tem muito. Kazan, parado. Dinheiro que você não sabe a origem é um problema seríssimo na Rússia, hein? Janja teria dito que era apoio humanitário, mas os russos não compraram. A internet, claro, explodiu. Janja na Rússia já é o assunto mais comentado do planeta. E agora, Lula?
Como é um áudio de inteligência artificial, ele não fala, e agora, Lula? Ele fala, e agora, Lula? Então, fontes, janjeteria, as autoridades russas, assim, muito confiável, confiabilíssimo. Falando em Rússia, temos aqui um conceito que eu tenho que explicar sempre, porque tem sempre gente nova chegando, que é o duplo pensar bolsonarista. A imprensa é lixo, mas e quando ela fala o que você pensa? Tem um vídeo aqui que eu não vou mostrar, de 3 minutos, que é militância política que eles dizem que é jornalismo, e tem um textinho abaixo. Desta vez, o Estadão acertou. A visita de Lula à Rússia foi o dia da infâmia da diplomacia brasileira. Por quê? Porque eles querem. Lula foi esculhambado em editorial histórico do jornal. O jornal que é lixo. Então, se você é esculhambado pelo jornal lixo, deve ser uma coisa boa. Acusado de humilhar o Brasil. O jornal acusou o Lula de humilhar o Brasil. É um crime, hein? É um crime. Código Penal, olha lá. Humilhação da pátria. E se ajoelhar diante dos ditadores do mundo. Os bolsonaristas estão preocupadíssimos com democracia. Como se não bastasse, Lula ainda usou um símbolo banido na Ucrânia. Então, o presidente Lula, antes de usar qualquer coisa, ele tem que ligar para o Zelensky e falar assim, posso usar, Zelensky? É banido na Ucrânia, reforçando o vexame internacional. E o vexame internacional é uma questão para os bolsonaristas. Quando o Bolsonaro era presidente e era um páreo internacional, a opinião do mundo não era um problema. Agora, o mundo está preocupadíssimo com Lula, e 2, isso é um problema. Esse símbolo que o Lula usou é a fita de São Jorge, que é um símbolo usado, um reconhecimento aos soldados russos, soviéticos, né, que morreram na Guerra Patriótica, na Segunda Guerra Mundial. Hoje, ele tem esse outro significado que é usado também no contexto da guerra na Ucrânia. Então, é uma fita. Eu acho muito interessante a gente destacar isso, porque se fosse alguém que eles gostassem, usasse um símbolo que tivesse esse duplo sentido, eles iam falar assim, é só um símbolo. Quando o Elon Musk levantou a mãozinha, falava, não, é uma saudação romana. Quando aquele bolsonarista fez o símbolo do White Power, fala, não, é a pessoa que estava arrumando a lapela. Ou então, quando o Bolsonaro encontrou a neta daquele ministro nazista, que nunca falou mal do avô. O que tem? Não tem problema nenhum. Quando o Bolsonaro imitava uma pessoa sem ar, o que tem? Não tem nada, é só um gesto singelo. A minha opinião sobre a viagem do Lula à Rússia, eu dei na CNN Portugal e vou colar o vídeo no final. In a nutshell, bem curtinho, eu acho que tem que fazer essa viagem, porque a Rússia é um parceiro do Brasil, faz parte dos BRICS. Dever-se-ia tomar algum cuidado para não parecer que você é pró-Putin, e sim que você é o presidente, chefe de Estado de um país que reconhece o outro país como um país soberano, um país com o qual o Brasil tem relações desde 1800 e Dom Pedro II. Outra mensagem relacionada ao Estadão, eles estão dando muita bola para o Estadão. E diz aqui, humilhação mundial. De novo, a opinião do mundo sobre o Brasil é importante, breaking news. Imagem de Lula na Praça Vermelha ao lado de facínoras corre o mundo. Ao lado de facínoras não tem problema nenhum. Quando o Bolsonaro estava ao lado do Mohammed bin Salman e disse que mulher não gostaria de passar uma noite com um príncipe? Aquele que manda jornalista ser derretido no ácido. O Brasil ingressa em definitivo no eixo do mal. Por quê? Porque ele quer. Economia do escândalo. Ai, eu vou falar pra vocês que eu tenho muita preguiça desse tipo de vídeo. Por quê? Porque eu odeio pessoas que gritam. Os celulares desenvolveram assim uma tecnologia que você pode falar de longe, de perto. O microfone capta, mas não, a pessoa precisa gritar. Uma pessoa comum indignada que mistura alguns fatos com delírios, está numa cozinha de moletom, ela é uma cidadã comum. Vamos ouvir. Gente, motivos não nos falta. Tem um homem que ninguém votou nele comandando o país. Um homem que ninguém votou nele, essa construção que Olavo Bilac adoraria. Ninguém votou no Lula. A Janja não votou no Lula, nem o Lula votou no Lula, tá bom? Então ninguém votou nele, ele tá mandando no país. É ladra que recebe asilo aqui com o avião da FAB. É ladra que recebe asilo aqui, é a ex-primeira-dama do Peru que recebeu asilo, sim. Isso aqui é um fato. É roubo do INSS. É roubo do INSS. E aí a gente tem que entender que roubo do INSS quer dizer que o Lula roubou, tá? Não podendo comprar mais café, nem carne. O preço... Não dá pra comprar café nem carne, inflação. Uma fila quilométrica pra pegar a cabeça de peixe. Fila quilométrica pra pegar a cabeça de peixe. Essa notícia eu não vi, sinceramente. Único homem colocando o país inteiro de joelho. Um único homem colocando o país inteiro de joelho. Tem uma certa infantilidade aqui. Desde Bolsonaro, quando foi inventado o orçamento secreto, a presidência da República perdeu o poder.
para o Congresso. Porque o Congresso, você viu o cara recusando ser ministro para continuar deputado. Por que o cara recusa ser ministro? Porque não faz mais tanta diferença, a gente está numa espécie de parlamentarismo informal no Brasil. E é infantil dizer que um único homem, no momento em que o Lula não tem maioria no Congresso, não passou nenhuma pauta progressista. O mais importante projeto que ele passou foi a reforma tributária, que está longe de ser comunista. Ele tem minoria no Congresso, mas segundo ela, um único homem comanda o país. E esse único homem varia. Nesse caso aqui é o Lula. Mas em outros contextos é o Alexandre de Moraes. Então tem um único homem que manda no país. Temos 500 e tralalá de deputados, 86 senadores pra... Não são 86 senadores. 500 e tralalá, essa informação está correta. 500 e tralalá, informação correta. Não são 86 senadores, são 81. Fact-check. Fecha essa bosta! Pra quê? 86 senadores e 500 e tralalá deputados. Fecha essa bosta. Temos um problema aí. Porque se a gente fecha o Congresso, o Lula, que já é um cara que manda sozinho e deixa o país de joelho, vai ter mais poder ainda. Ou será que os militares vão ter que intervir? Mas os militares são melancia, então não sei exatamente qual é a proposta dela, mas fecha o Congresso, que a gente chama de golpe de Estado. Essa merda! Ah, vou falar, tô engasgada mesmo. Ela tá engasgada, ela vai falar. Vai falar merda? Vai, mas vai falar. Teve a manifestação, subiram lá, fizeram o merchan que fizeram, beleza, ok, obrigada. Agora, o que adiantou? Encerrar a manifestação, encerrou a manifestação, encerrou também a obstrução. E que essa morosidade, tanto do parlamento, representantes que a gente colocou lá, a gente colocou. Temos uma questão. Aliás, manifestação, meu vídeo da semana passada foi sobre a manifestação, um react sobre a manifestação flopada, bolsonarista, em Brasília, nos Palácios dos Ministérios. Era para sair da Torre de TV e chegar até o Congresso, não chegou, é uma coisa assim de logística, não teve o rito, não cumpriu, ficaram no meio ali, não chegaram porque o sol tava indo embora, não ia dar para fazer, então rolou um negócio ali, nem conseguiu uma manifestação, eles conseguem organizar. Um golpe de Estado é uma coisa mais complicada, também não conseguiram, mas manifestação, uma simples manifestação, que era um trio elétrico, sair da Torre de TV, andar numa linha reta até o Congresso, não conseguiram. E aqui temos um problema, porque ela diz que nós, brasileiros, colocamos os representantes no Congresso. Então temos uma informação de que a urna foi fraudada só para presidente. Ninguém votou no Lula, nem o Lula votou no Lula, vamos lembrar, mas a eleição para o Congresso funcionou. Fato, prova que esses fraudadores foram fraudadores muito tabajara, porque eles podiam ter fraudado a urna para o Lula vencer e dar maioria para ele no Congresso. Botar o candidato dele para ganhar no Rio de Janeiro, para ganhar em São Paulo. Não fez isso. Esses fraudadores de urna são muito incompetentes. Não é possível isso! Vocês vão esperar o quê? O quê? Tá na hora de acordar, Brasil! Acorda, Brasil! Tem uma certa preguiça, porque não faz sentido nem dentro dessa realidade aqui. Você não precisa sair, vou checar as informações. Mas não. Ela está dizendo que ninguém votou no Lula, nem o Lula votou no Lula, e que a fraude foi customizada só para presidente. Eles tinham a chance de fraudar mais bonitinho para dar uma maioria avassaladora, uma maioria norte-coreana para o Lula no Congresso. Mas não, deixaram o Congresso com maioria da direita e extrema-direita. Esses fraudadores. Ai. Vamos lá. Temos aqui um vídeo para a gente pensar. Eu já falei do duplo pensar, quando falei do Estadão, que o Estadão é lixo, mas quando ele fala o que você quer, o Estadão é ótimo. E agora mais um exemplo de um conceito que é meu, que é o duplo twist carpado quântico. Temos aqui um vídeo, eu vou rodar, e vocês vão analisar aqui comigo, olha só. Um arsenal com 2 S's foi apreendido com 2 O's no Paraná. E tem gente que ainda acredita que as armas do tráfico vêm dos CAC. Sabe de nada inocente, KKK. Bem, este vídeo, primeiro tem que explicar essa ideia de que, ao facilitar o acesso de pessoas comuns, tirar limitações para a compra de arma, você facilitaria que essas armas chegassem à mão de bandidos, né? Uma pessoa com CPF de outra pessoa, Brasil, né? Daria para você ter acesso mais fácil à arma, um bandido com o CPF limpo conseguiria comprar uma arma. Bem, isso vamos tratar como uma hipótese. Mas essa hipótese é desbancada por essas imagens. E essas imagens com caixas, pacotes, munição e blá blá blá, essas imagens provam que os CAC não tem nada a ver com isso. É um duplo twist carpado quântico. Os bolsonaristas, eles têm um certo atraso no desenvolvimento,
estão ainda na fase anal, muitos estão na fase anal, mas tem alguns que não estão ainda na fase da alfabetização, então precisam de uma linguagem pictórica para poder entender. Então você compara ali os rivais famosos. De um lado a Coca-Cola, a Pepsi, tem a Apple, tem Android e, de um lado, o comunismo e o cérebro. Quem tem cérebro não pode ser comunista, não pode ser comunista. Falando em comunista, temos Nicolás Maduro. Essa história aqui é muito legal. Vocês devem ter acompanhado que havia dissidentes do Maduro na Embaixada da Argentina, em Caracas. E houve uma operação do governo americano para resgatá-los, e eles estão em solo americano. Diz o texto: a operação brilhante e corajosa liderada pelo presidente Donald Trump na Venezuela é mais uma prova de sua determinação em combater ditaduras opressoras e defender a liberdade. O Trump vai receber, tudo indica, um avião novo Air Force One do Catar. A democracia catarense, Catarina, não sei como é que nasce no Catar. O primeiro lugar que o Trump vai visitar vai ser a Arábia Saudita, a democracia da Arábia Saudita, cujo príncipe, que Bolsonaro tratou com muito carinho, afinal, quem não gostaria? Que mulher, né? Que mulher, porque só mulheres podem ficar com príncipes. Eu conheço umas histórias de um amigo meu que pegava um príncipe saudita, mas isso é outra história. Que mulher não gostaria de passar uma noite com um príncipe? Um príncipe que derrete jornalistas no ácido. Aconteceu no consulado saudita em Istambul. Mas o Trump, ele é contra as ditaduras opressoras e defende a liberdade. A gente vê como as universidades americanas estão tendo que viver em liberdade plena, impressionante. Com precisão impecável, a Força Delta, apoiada pela Força Aérea, Marinha e CIA, executou uma missão que humilhou o regime de Nicolás Maduro, expondo sua fragilidade e incapacidade de proteger até mesmo seu próprio território. Diante dos Estados Unidos é meio óbvio isso, né? Trump, com sua visão estratégica, escolheu o momento perfeito, enquanto Maduro se curvava a Vladimir Putin na Rússia, para mostrar ao mundo que os Estados Unidos não toleram tiranos que sufocam seus povos. Os Estados Unidos não toleram tiranos que sufocam seus povos. Essa ação ousada resgatou 5 opositores da tirania chavista, provando que a América sob Trump é uma verdadeira guardiã da democracia no mundo. LOL. Tem uma informação importantezinha aqui, que esses dissidentes estavam na Embaixada da Argentina em Caracas. A Argentina rompeu relações com a Venezuela depois daquela eleição fraudada do Maduro. Rompeu. Rompi, não quero mais. E aí tinham os dissidentes. Quem assumiu a embaixada da Argentina foi o governo brasileiro, que manteve esses dissidentes vivos até hoje. Esse detalhe aqui, que eles estão aqui louvando a iniciativa de Trump de salvar vidas, eles estão ignorando o fato de essas vidas terem sido poupadas até agora por conta da participação da diplomacia brasileira e administração brasileira da embaixada da Argentina, que foi abandonada. Tinha aquela cena, uma cena absolutamente distópica, que era o prédio escrito Embajada de Argentina e a bandeira do Brasil hasteada. Uma loucura. Esse detalhe a gente esquece. O INSS. Essa aqui eu achei boa, tá? Porque a partir do princípio que a culpa do INSS é do Lula e que o Lula usa faixa pra fazer tudo, eles pegaram o meme do tio Paulo. Não precisa nem explicar quem é tio Paulo. E botaram aqui usando inteligência artificial. É má fé, é mentiroso, mas eu achei uma piadinha. Tendo em vista que estamos falando de humor bolsonarista, nesta categoria, este é um bom vídeo. Assina logo, tio Paulo. Agora é só picanha e cervejinha. Pronto, está assinado. O tio Paulo se mexeu. Acho que foi um milagre aqui que o Lula promoveu. Tem um fenômeno que eu quero compartilhar com vocês. A informação pode ser mentirosa. Mas, depois de um tempo, a mentira é tomada como premissa e é repetido várias vezes como se essa premissa fosse verdadeira. O caso da fraude nas urnas é um exemplo clássico. Você não tem qualquer prova de que as urnas são fraudadas. Já tem uma mulher que toma como premissa, a gente viu, nesse contexto de economia do escândalo, que ela está indignada e parte do princípio que o Lula não recebeu sequer um voto. Ela parte do princípio que as urnas são fraudadas e que o Lula não recebeu nenhum voto. A partir disso, começa a dizer que o Brasil está refém, está de joelho por causa de um homem, tal. A premissa está equivocada. E tem um vídeo aqui cuja premissa também está equivocada. Circulou nas redes bolsonaristas um vídeo que tinha o presidente da França, o chanceler da Alemanha e o primeiro-ministro do Reino Unido juntos, e o Macron tira um papel e deixa na mesa. Disseram que aquilo ali era um papelote de droga. Ou seja, ele usa droga. Essa é a premissa. Se disseram que aí ficou a dúvida no ar e agora é premissa,
E a premissa é que ele usa e agora nós temos provas de que ele usa, mesmo que aquela informação original fosse falsa. E temos esse vídeo aqui, que circula nas redes bolsonaristas, de um francês com nariz, mexendo no nariz. Então, esse vídeo prova que a fake news não é fake news. E no fim das contas você fica na dúvida. E trabalhar com a dúvida é o que as fake news fazem. Pode ser verdade, pode não ser, mas na dúvida você difamou alguém. Até os bolsonaristas têm uma dúvida sobre o que eles consomem. Circulou de novo, mais uma vez, por conta desse processo que tem contra a Zambelli e o Delgatti, que é o hacker de Araraquara, um vídeo em que os bolsonaristas, naquele período ali, depois da eleição, e estavam acampados naqueles... Acho que naquela época nem estavam nos quartéis, estavam nas estradas, mas enfim, depois da eleição, e circulou um documento em que o Alexandre de Moraes decretava a própria prisão. E os bolsonaristas ao delírio. Ah, meu Deus, é isso, o Brasil é nosso e tal. E nesse vídeo, um vídeo que eu vi, tinha um cara falando assim, é verdade ou é fake news? Por que você levanta essa dúvida? Porque você sabe que aqui também tem fake news. E, na verdade, não importa se é fake news ou não, importa que se corrobore o que você já acha. Um vídeo, que é um vídeo usando inteligência artificial. Não sei se o Bolsonaro vai gostar desse vídeo, porque envelheceu o mito e também deu uma engordadinha no mito. Mas é um vídeo que usa arquétipos muito simples, que são arquétipos de futebol, para poder explicar uma situação de uma maneira que qualquer brasileiro possa entender. E diz aqui, não é que seja um vídeo qualquer, é o melhor meme até agora. É o melhor, hein? E aí tem um suposto jogo de futebol, o Lula tá tomando uma cachaçinha, segurando uma cachaçinha em cima de um jegue no campo de futebol, com aquela suposta camisa alternativa da CBF. E o Bolsonaro, de um frame pro outro, ele emagrece. Você entendeu? Você entendeu? O Bolsonaro sofreu a falta e foi expulso. Nossa, é muito difícil de entender. Como é que chama isso mesmo? Liberdade de expressão. Ela estava sumida, gente. Apareceu. Estava com saudade? Olha, como nós temos aqui uma comunidade de masoquistas, confesso, que voltam para assistir vídeo do VinoZap sempre que tem, e é o vídeo mais popular, eu sei que é o vídeo mais popular, vocês gostam, vocês são masoquistas, então eu sei que vocês têm saudade da Selma. Não me façam explicar por quê. É uma tara para, através do humor, a gente, de certa forma, desopilar todo o nosso desconforto diante da ameaça à democracia? Talvez. Mas vocês, por algum motivo, talvez esse, amam a Selminha. Selminha, 2026, meu número é 11. Ó, a Selminha... Você viu, né? Já está cometendo um crime eleitoral. Tive que interromper, porque ela está fazendo propaganda eleitoral extemporânea, com mais de um ano de antecedência. Selminha, mais um crime para o currículo dela. Gente, tem esse vídeo que eu não vou rodar, porque ele traz uma música comercial. Se eu rodar uma música comercial aqui, o YouTube me dá um strike gostoso. Então eu não vou rodar. Mas é uma música absolutamente conhecida de todas, todos e todes. Todos conhecem, todos conhecem. Uma música de um tal de Chico Buarque. E a música é Apesar de Você. Você conhece, né? Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Bem, então eles pegaram essa música e se apropriaram dessa música para defender o quê? Basicamente golpe de Estado. Diz aqui, é a música de Chico, devem estar muito putos. Eles falam putos, eles são cidadãos de bem, são cristãos e têm a boca suja. Senta o dedo, pois não demora a sair do ar. Porque realmente, quando você compartilha vídeo de mau gosto, vídeo que não segue exatamente o que o autor quer, desvirtua a ideia do autor, quando você compartilha esse tipo de vídeo no WhatsApp, o vídeo sai do ar. É impressionante. Então, olha, senta o dedo aí, compartilha,
pois não demora a sair do ar. E eu acho muito interessante, porque essa ideia de vai sair do ar, anunciar e garantir que o mundo ia se acabar, essa urgência, é algo que é usado desde 2018, eu acompanho isso. Desde 2018, vai sair do ar, vai sair do ar, vai sair do ar. E as coisas não saem do ar, ainda mais no WhatsApp, que é um ambiente fechado, mas tem essa mística de que conteúdos que desagradem eles... Quem são eles, você sabe, qualquer pessoa que seja contra o bolsonarismo. E aí eu vou rodar o vídeo para vocês entenderem. Então, eu não vou rodar com a música justamente porque não quero levar strike. Então tem essas imagens aí de uma Avenida Paulista lotada, o que não acontece há muito tempo. O Alexandre de Moraes muito impressionado com essa suposta Avenida Paulista lotada e tal, pessoas amordaçadas por Alexandre de Moraes. Enquanto isso está rodando a música do Chico Buarque, ó, presos, pessoas brancas presas, uma pessoa na chuva com a bandeira do Brasil, o Lula dançando de bobo da corte pro Alexandre de Moraes, eu não sei exatamente isso, Flávio Dino com uma língua deliciosa, ai Flávio Dino, que delícia Flávio Dino, descondenado, apertando, e vai rolar beijinho, ai vai ter um beijinho, ai que delícia, cortou. Uma senhorinha ali, será que ela está defecando? Será que é a senhora do Supremo que está defecando? O Alexandre de Moraes com uma barriguinha que ele não tem, porque o Alexandre de Moraes é um lutador, e Brasília, amanheceu, vai ser outro dia, tá? Então amanhã de ser outro dia, vai nascer um outro dia e tal. Vou rodar de novo para vocês verem, enquanto eu conto a história um pouco dessa música, né? Porque ela tem uma história engraçada, trágica pra que essa música chegou a ser aprovada pela ditadura porque essas pessoas que defendem a liberdade de expressão defendem um regime que tinha censor, que tinha que aprovar as músicas de artistas, tinha censor dentro das redações. Eles defendem isso, e defendem a liberdade de expressão. A música, o Chico Buarque fez muito isso, ele conseguiu driblar a censura, que não entendeu o que falava apesar de você, regime, amanhã será outro dia. Achavam que era uma música de amor. E tocou muito, Clara Nunes e tal, bombou. Meses depois, eles se tocaram que a música não era uma música de amor, era uma música contra o regime. E foi censurada. E mais do que censurada, você teve militares invadiram a fábrica do LP e destruíram as cópias. E ainda confiscaram cópias do LP nas lojas e destruíram. Então eles defendem a liberdade de expressão, usam essa música do Chico Buarque, a música que tem esse histórico de ter, a princípio, burlado a censura com a inteligência do Chico Buarque e depois de se tocarem, terem não só proibido, mas recolhido os LPs. Então eles querem o quê? Liberdade de expressão. Eles querem liberdade de expressão. Muito importante, vocês não sabem. Era um vídeo muito longo que eu cortei, tá? E diz aqui, eu tirei o nome da pessoa. Fulano de tal, abrindo a boca, vai dar merda e vai feder muito. Sabe tudo, que beleza. É um texto muito bonito, é um haikai golpista. E nesse vídeo aqui tem informações, exclusivo do Vinozap, informações, novas informações sobre o 8 de janeiro. Não é nada do que você pensa. Quer assistir? Eu peço 40 segundos da sua atenção, não é muito, para você saber informações exclusivas do 8 de janeiro, olha só. Eu vi, ninguém me contou, eu tenho essas imagens gravadas. Primeiro tem que dizer, por que ninguém está compartilhando esse vídeo? Esse vídeo compartilhado, esse vídeo está sendo compartilhado. E o título é, por que ninguém está compartilhando? Eu estou vendo porque esse vídeo foi compartilhado. Então a gente tem aqui, o que é isso? É um oxímoro, é um paradoxo? Eu não sei, me expliquem, por favor. Eu vi, ninguém me contou, eu tenho essas imagens gravadas. De pessoas com a camiseta do MST, boné do CPX, bandeira do MST, eu vi. Olha, então ele viu e tem imagens. Ele não divulgou agora. Não divulgou, tá segurando. Tem mais de 2 anos que ele tá segurando essa imagem. Talvez esteja esperando o próximo conclave. Eu não sei exatamente por que ele não divulgou, mas tem essas imagens que mostram gente com bandeira do MST, camisa do MST. O que mais que tem? CPX, bandeira do MST. Boné do CPX. Então são pessoas que chegaram antes dos patriotas no 8 de janeiro, mas era um plano para poder deixar os patriotas caírem numa armadilha. E essas pessoas que estavam participando dessa conspiração, elas usam que roupa? A roupa do MST e a roupa do CPX. Porque tudo que elas querem ao participar de uma conspiração para poder jogar os bolsonaristas nessa armadilha é se identificar. Faz algum sentido? Nesse vídeo que ninguém está compartilhando, faz. E essas pessoas entraram antes da grande massa, autorizada por alguma autoridade federal. Essa é a grande verdade.
É a grande verdade, as pessoas foram uniformizadas. Eu estava mais tranquilo com a tese dos infiltrados, que já morreu. Mas a tese dos infiltrados era a ideia de que você tinha ali uns esquerdistas fantasiados de bolsonarista. E é muito fácil fantasiar de bolsonarista, porque é uma fantasia simples, está disponível aí, é só botar uma camisa amarela, preferencialmente da seleção brasileira, amarrar uma bandeira do Brasil no pescoço e segurar um celular. Pronto, está fantasiado de bolsonarista. Um disfarce super simples, mas não. Eles foram ousados demais, eles foram fantasiados de MST, para ficar bem claro que eles estavam conspirando e levando os bolsonaristas para uma trampa, para uma armadilha. Acho que 1 ou 2 dias depois da manifestação, o desgoverno, que eu me nego a falar do nome desse cidadão, ele concedeu uma entrevista e disse: essas pessoas entraram muito fácil aqui, as portas estavam abertas, como é que essas pessoas entraram aqui? Vocês lembram disso? Ah, então tem aquele cara do desgoverno, ele não fala nem o nome. Eu vou decifrar para você, eu sei que é difícil, é um enigma da esfinge, mas ele está falando do Lula. Então o Lula, que é uma pessoa absolutamente reprovável, que ele condena, ele não fala nem o nome, é um cara abjeto, falou alguma coisa e nisso ele acredita, tá? Nisso ele acredita no que o Lula falou. Que 3 dias depois, o Lula disse que o pessoal do MST com o chapéu do CPX entrou com facilidade e as portas estavam abertas. Então, o Lula, que é essa pessoa cujo nome ele não fala e cuja palavra não tem validade, assumiu que foi liberado o acesso do MST. Tá? O Lula assumiu isso, tá? Vocês não sabiam, é exclusivo. Mais de 2 anos depois do 8 de janeiro, ninguém tinha falado, mas ele tem as imagens, tá? As imagens vão sair a qualquer momento. E é uma coisa muito crível. Por quê? Porque ele é um homem branco falando num podcast com paletó com uma estante atrás, com livros. Então é muita credibilidade. Ele tá guardando, acho que é para dar um temperinho, assim, que sabe um super trunfo? Quando tiver um julgamento, lá no final do julgamento, eu tenho as imagens, parem! Alexandre de Moraes, parem, eu tenho as imagens. De pessoas com a roupa do MST chegando antes com o boné do CPX. Vamos esperar. É o que eu tô especulando aqui, porque se ele tem essas imagens, por que ele não divulgou até agora, gente? Só deve ser por isso. Ele tá esperando o momento exato. Deve ser por isso. Tá esperando o momento exato. Pá, super trunfo. Ah, gente, falando em golpe, que golpe que é o que mais tem, né? Tem também o golpe financeiro. Olha aqui, super ganho. Olhem isso, meninas. Tigre passando muito. Essa tá demais. Eita, bom, então tem aqui no meio das conspirações cabeludas, dos golpismos, da misoginia e tudo mais, tem também o jogo do tigrinho. Tem essa história de novo, aquele fenômeno, né? Eu falava do Estadão, o Estadão é lixo, o Estadão é uma coisa horrorosa e tal, mas quando eu falo que você acredita, o Estadão fala coisas boas. E tem isso aqui, eu não vou rodar, é um corte da Globo News. Globo News, globalista, tal. Mas eles dizem, apaguem as luzes, Centrão decide pular fora do barco do Lula. O ladrão tá ficando sozinho. Essa seria até uma avaliação. Como eu falei, teve o deputado convidado para ser ministro, recusou. Ele prefere ser deputado a ser ministro. Isso é uma coisa bastante incomum, talvez inédita, na história da nova república. Mas o Centrão, que é uma coisa horrorosa, se lembra daquela frase do general Heleno, se gritar, pegar Centrão, não fica um? Então, Centrão é uma coisa horrorosa. Então, quando o Centrão desembarca do governo Lula, deveria ser uma coisa muito boa para o governo Lula, porque ele está se afastando dessas pessoas perversas. Não, eles estão comemorando. O Centrão, nesse momento, quando desembarca do governo Lula, é uma coisa boa, apesar do Centrão ser ruim. Você entendeu? Não precisa entender. E nesse momento, a Globo News, que é lixo, vira uma fonte super confiável. Quando ela fala alguma coisa com a qual você não concorda, aí você diz que é lixo. Então temos um vídeo aqui da Ilse Scamparini, a nossa musa romana. Tem um vídeo aqui que é basicamente a reportagem dela no Jornal Nacional, e ela cita uma fala do novo Papa, Leão XIV, de que ele, como leão, vai caçar os lobos e tudo mais. E diz aqui, sim, um leão que caçara lobos. Na verdade, é caçará, é com C cedilha e tem acento, mas aí a pessoa que é golpista vai respeitar a língua portuguesa? Não vai. Um leão que caçara os lobos, basta ver a preocupação da Rede Globo com o novo pontífice. Então, nesse momento aqui, a Globo está preocupadíssima com o novo pontífice, está com medo e faz uma longa reportagem da Ilse Scamparini, uma longuíssima cobertura. Quantos repórteres tinha lá? 5, 6, eu não sei, perdi as contas de quantos repórteres tinham. Era o único assunto da Globo News, e da Globo também, mas a Globo está com medo do novo pontífice. Por quê? Porque ele vai caçar com 2 S's os lobos.
E lobo a gente sabe que é TV Globo. Isso é muito bom de religião, porque é um signo tão aberto que o Papa fala, vou caçar lobos. Aí o cara, vai caçar a TV Globo. Será que vai tirar a concessão? Provavelmente, vamos ficar de olho. Só que eles são católicos, mas é um cristianismo freestyle, a gente sabe que é um cristianismo místico. Então eles têm aqui um vídeo, que eu não vou rodar porque vocês têm mais o que fazer. Tem que tirar aquele siso? Tem. O apêndice também. A Sensitiva Evidente, Isadora Moraes. Então eles são católicos, cristãos, que acreditam e levam em conta previsões de vidente, tá? Freestyle. Ela acertou as previsões sobre Collor e Bolsonaro, que eu não sei quais são. Disse que o ministro Alexandre de Moraes irá realizar mais 3 prisões ilegais. Então, a vidente também é jurista, porque ela antevê a prisão e já caracteriza a prisão como ilegal. E detalha, sendo 2 homens e uma mulher, que serão presos ilegalmente. E depois irá morrer. Então é isso, ó. Anota aí, gente, a vidente antecipou 2 homens e uma mulher serão presos ilegalmente, porque os astros estão dizendo para ela que a prisão é ilegal, e dão esse número de 2 e uma mulher, e depois vai morrer. O que você acha sobre isso e quem serão as 3 pessoas que passarão por... Aí abre uma enquete. Quando que vai ser, quem vai ser, como é que o Alexandre de Moraes vai morrer? São cristãos que acreditam em vidente. Tá chegando ao fim? Tá chegando ao fim? E é a hora, ó. Olha que entrou, olha que entrou. Fake news, eles entram quando a conspiração é cabeluda. E é uma conspiração cabeluda papal. É uma conspiração papal. Eu peguei esse print aqui que tem a imagem do Papa e um textinho embaixo, joguei no meu Instagram e foi um sucesso. Pessoas achando muito crazy people. Eu, como eu tô absolutamente desensibilizado, eu achei tipo, meu Deus, é mais um post, não é mais um post e tal, mas as pessoas que acompanharam o meu Instagram acharam muito louco. Quero saber a sua opinião. Por isso, por conta dessa comoção no Data Garrone, no meu Instagram, aliás, me segue nas redes sociais, eu faço outras coisas na rede social que não isso, eu não tenho corte na minha rede social do que eu faço aqui, é outra coisa, eu ponho muito mais o meu trabalho na CNN. Bem, mereceu entrar para a conspiração cabeluda, por isso fake news estão aqui comigo, para que eu compartilhe com você essa conspiração cabeluda papal. E diz, ao assumir o nome de Leão XIV, o Papa Robert Francis Prescott, eu não sei quem é esse Papa, mas não é o Papa, não é Prescott. Não apenas encena o arquétipo do leão da tribo de Judá, símbolo da autoridade messiânica, então esse Papa é messiânico, mas inaugura um disfarce satânico milimetricamente arquitetado para dar legitimidade espiritual à nova ordem mundial. Ufa, então eu nem entendi de novo. Então o Papa está inaugurando um disfarce satânico milimetricamente arquitetado por quem? Não sabemos, mas o que sabemos é que ele vai dar legitimidade espiritual à nova ordem mundial, que já tem legitimidade. Faltou esse caráter espiritual à legitimidade. Este falso leão não representa o Cristo, tá bom? Porque essa pessoa entende mais de Cristo do que o Papa, que venceu a morte, mas o porta-voz do sistema da besta. Então o Papa Leão XIV, o cardeal Prescott, é o porta-voz do sistema da besta, que eu tenho impressão que sistema da besta pode ser usado como sinônimo de nova ordem mundial, tá? A ver. Ele é o profeta do anticristo, como descrito no Apocalipse. E aí é muito bom, porque eu adoro a Bíblia, é freestyle, você põe uma aspinha ali para legitimar qualquer coisa que você pense, diz sua missão, então tem assim, lá no Apocalipse 13, 11 a 15, diz sua missão. Quando Deus escreveu a Bíblia, estava lá escrito Apocalipse, a numeração dos versículos foi muito posterior, mas tudo bem. E Deus que escreveu, alguns acreditam que sim. Mas quando Deus estava escrevendo lá, ele estava lá, meu Deus, no Apocalipse 13, 11 a 15, ele falou sua missão. Quando ele falou sua missão, é a missão de quem? Do Papa Leão XIV, o cardeal Prescott, tá bom? Então sua missão, a do Papa, que é o cara que vem dar legitimidade espiritual à nova ordem mundial e é o porta-voz do sistema da besta, a missão dele não é guiar os fiéis ao arrependimento. Você viu? Estava exatamente esse trecho do Apocalipse, pro Leão XIV. Foi pro Leão XIV. A missão dele não é guiar os fiéis ao arrependimento, mas unificar todas as religiões em um culto global ecumênico. Ah, legal! Não é legal? Um ecumenismo. É ruim. Dissolvendo a verdade em nome da paz. Eu não sei se isso é ruim, não, mas estava lá. De qualquer forma, eu não sei julgar, porque eu não sou cristão, não sei julgar, mas de qualquer forma, quando Deus escreveu o Apocalipse e botou sua missão, ele estava se referindo ao cardeal Prescott, que eu não sei exatamente quem é.
mas, segundo eles, é alguém que vai dar legitimidade à nova ordem mundial e é o porta-voz do anticristo, Não, ele é o profeta, desculpa. Ele é o profeta do anticristo e o porta-voz do sistema da besta. Tem que ser preciso nas palavras, muito fiel aos fatos, tá bom? Como é que eu sei de tudo isso? Claro, eu vi no Zap. Crazy people, muito crazy people, né? Eu adorei. Agora, lendo com cuidado, eu percebi o motivo da comoção no meu Instagram, porque é crazy people mesmo. Vamos pro Vi no Zap Interativo. Vi no Zap Interativo é quando eu jogo um vídeo que fica lá no fim desse vídeo aqui e vocês comentam usando a hashtag Vi no Zap Interativo e eu leio. E eu só leio de quem é inscrito no canal, vocês sabem disso. Vamos ao Vi no Zap Interativo daquele último Vi no Zap que eu fiz. Estão preparados? Pegou o Brasil? 3, 2, 1, vamos. Nos hostilizando, nos xingando, nos tratando como bandidos. A cena que eu jamais esquecerei na minha vida. Nos colocaram num corredor, cada preso, cada colega, um lado ao lado ao outro. A ordem foi: tirem a roupa. E eu me lembro que Brasília chovia muito naquela tarde. Virem de costas, fiquem de quatro. Eu nunca na minha vida me senti tão humilhado. Pais de família chorando. Somos levados pra cela de cueca. E assim fomos tratados durante todo o período em que estivemos na pagoda. Banho de sol, descalço e de cueca, sendo humilhados. E quando eu chego na cela, a cela já lotada, com uma capacidade de 8 para 8 pessoas, e tinham 32 homens que eu nunca vi na minha vida. A ditadura bateu na minha porta e vai bater na porta de cada um de vocês. Eu gostei, adoro um pianinho. Vi no Zap Interativo. Eu sou Leide, quem é inscrito no canal. Vi no Zap Interativo, direitos humanos para humanos de direita. Vi no Zap Interativo como ousam tratar eles como criminosos depois de terem cometido crimes. Onde já se viu isso? Ditadura! Vi no Zap Interativo, esse moço viveu o chá revelação da importância dos direitos humanos para todos os humanos. Obrigado, Carla. Se não fossem esses direitos, eles nem teriam direito à ducha ou a banho de sol. Seria como nas masmorras do século XVIII. Mas esse povo não tem neurônio suficiente para entender isso e se acham os alecrins purpurinados da Revolução Patriótica. Bonito isso, tá poética, Carlinha. Vi no Zap Interativo, o sujeito na cela de cueca com 32 homens. Sim, ele contou e sente a ditadura batendo na porta dele. Ai, que delícia! Foi por conta do Renatinho isso. Vi no Zap Interativo, esse cidadão tem razão. Está errado ele sofrer tudo isso na prisão, até porque o que seu presidente apoia mesmo é bandido bom, é bandido morto. Tá tudo errado. Eu já vou terminando e encaminho pro Vi no Zap Interativo, que você vai comentar. Você vai se inscrever no canal e vai comentar para eu ler no meu próximo vídeo. E esse Vi no Zap Interativo é um Vi no Zap Interativo onde a gente identifica ali um problema de autoimagem. Você riu, é comédia. Você não riu, é sério, né? Mas no caso da comédia bolsonarista, você não ri. Então eu não fico sabendo se é uma comédia ou não. Mas temos ali uma questão de autoestima, de autoimagem, sabe? Eles não se veem como senhores no caso da testosterona. Eles se veem como o quê? Como o quê? Veja no Vi no Zap Interativo. Comente. O Vi no Zap fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Você está sem saída, Rambo? Você tem que pegar o empréstimo do Lula. Se você não pegar, vou mandar Alexandre de Moraes prender você. Então que venha! Que ditadura do cão é essa? Eu sou obrigado a cair nessa arapuca em que a jumentalhada está caindo, onde o desgoverno me empresta o meu próprio dinheiro. Tanta fé que eu colocava no senhor, hoje estou vendo a que lado está servindo. Nunca imaginei que fosse um melancia. O senhor me envergonha, coronel. Engole o choro e faz o L de lascado, Rambo. O grosso chegou com força total. Em Moscovo vão estar muitas delegações estrangeiras. Entre os líderes que são esperados na tribuna de convidados estão, já aqui citámos, o presidente chinês Xi Jinping, o presidente bielorrusso Lukashenko, o venezuelano Nicolás Maduro e o presidente brasileiro Lula da Silva. Por isso vamos em direto ao encontro do correspondente no Brasil, Nelson Garrone. Muito boa tarde. Porquê é que Lula da Silva quer estar no dia da vitória?
Olha, Rita, eu entendo que as democracias de países desenvolvidos se recusem a participar depois que houve a invasão da Ucrânia. Perdeu o sentido essa participação, mas já houve participação antes. E o Putin continuava sendo o Putin. O Lula vai estar ao lado de líderes autoritários, eu acrescento um aí, um latino-americano, que vai ser o líder de Cuba, o Miguel Díaz-Canel. E Lula ainda tenta se apresentar, Rita, como uma espécie de mediador nesse conflito. É claro que essas credenciais, até pela pergunta que você me faz, são absolutamente questionadas no Ocidente. Mas o Brasil se relaciona com todos os países do mundo. Eu sempre digo, o Brasil tem embaixada na Coreia do Norte, o Brasil tem embaixada na Venezuela, em Cuba, em Ouagadougou, em Burkina Faso. O Brasil, a princípio, fala com todo mundo, não existe visto de nenhum país que não exija seu visto primeiro. Só que nas relações internacionais, a gente vê os países se relacionando com ditadores que invadem países estrangeiros, não tem nenhum problema. Eu fico imaginando, por exemplo, um evento que pode ter daqui a algum tempo, a coroação do rei Mohammed bin Salman. Algum líder do Ocidente vai se recusar a participar disso porque a Arábia Saudita bombardeia o Iêmen há anos? Isso vai acontecer? Acho muito difícil. Eu lembro, por exemplo, de um caso do líder da Líbia, o Muammar Gaddafi, que foi muito cortejado pela Europa depois de ficar afastado por ter patrocinado o terrorismo, basicamente, mas se aproximou da Europa. Se a gente buscar imagens, a gente vai ver imagens dele ao lado de Tony Blair, ao lado de Silvio Berlusconi, ao lado de Nicolas Sarkozy, ao lado de Lula da Silva. A Europa hoje, claro, vê Putin com muito desprezo, com muita desconfiança como autoritário, mas também, há 80 anos, se a gente lembrar o evento do qual Lula vai participar, e ele embarca hoje para Moscovo, Stalin, o autoritário Stalin, foi visto na época como libertador da Europa do nazifascismo. Então, quando a gente fala de relações internacionais, tem uma espécie de que você pode chamar de cinismo, Rita, mas tem o que há séculos se trata na ciência política como razão de Estado. O Estado brasileiro vai estar representado ali nesta cerimônia que é do Estado russo, para lembrar um momento muito importante da história. Rita.